Boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar de novo? Vamos? Oração nunca é demais, né? Oração sempre é necessária. Se você puder fechar os teus olhos, coloque não apenas uma oração ou palavras, mas coloque o teu coração diante de Deus mais uma vez nessa noite. Enquanto nós estamos louvando, nós já percebemos a presença do Espírito Santo de Deus passeando em nosso meio, se movimentando, e Ele se faz presente aqui, como tens feito por todas as demais oportunidades que já tivemos. E é em nome de Jesus, Senhor, que nós elevamos nossa oração te pedindo que o Senhor continue falando, ministrando sobre cada um de nós, Senhor. Que a Tua palavra venha, Senhor Deus, na medida exata do nosso coração nessa noite, Pai. Nós colocamos por terra toda preocupação, toda ansiedade, dor, tristeza, tudo aquilo que possa, Senhor Deus, roubar a nossa atenção, nós colocamos por terra em nome de Jesus Cristo. Declaramos, Senhor Deus amado, que o Teu Espírito Santo tem inteira liberdade de ministrar, de falar aos nossos corações, Senhor, ó Deus, de trabalhar em nossas vidas nessa noite e fazer cumprir o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Porque nós já sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. E quando nós nos rendemos à Tua vontade, Pai querido, nós nos encontramos com o Senhor e a Tua obra é manifesta em nós, Senhor, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, Senhor, ministra, Senhor, ó Deus, sobre cada um de nós, Senhor. Que nada venha, Senhor Deus querido, da mente humana, Senhor Deus, do coração do homem, mas que toda a palavra dita nesta noite, Pai, ela saia do Teu trono de graça e de glória, Pai, para Te honrar, para Te louvar e exaltar o nome precioso de Cristo Jesus, o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus nós Te oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Amém? Podemos ler? Diz assim então a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. E então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Quando estava estudando e meditando nessa passagem, amados, tantos textos, tantas palavras, né? Palavra do Senhor, vai vindo ao coração e abre assim um leque imenso de tanto ensinamento,
de tanta instrução da palavra de Deus. Mas eu gostaria de caminhar com os irmãos no Velho Testamento, no Novo Testamento, para nós entendermos coisas importantes, para nós não esquecermos. Nós já aprendemos tanto a respeito da palavra do Senhor, não é verdade? E há momentos que nós precisamos relembrar, trazer à memória novamente desses ensinamentos, permitir que o Espírito Santo de Deus remova aquele tesouro que está dentro dos nossos corações, a palavra do Senhor, e ela venha trazendo aquela manifestação plena da sua palavra. Quando nós vemos aqui o texto de Atos capítulo 3, nós vemos que Pedro e João, eles vão subindo juntos ao templo. E é interessante que quando chega a hora da oração, a hora nona, o que para nós hoje é 3 horas da tarde, às 15 horas, no calendário judaico lá, desde o princípio da igreja, as horas eram divididas das 6 às 9, 9 horas era a terceira hora, ao meio-dia, a sexta hora, a hora nona, às 3 da tarde, e às 12 horas seriam às 6 horas da tarde, quando encerrava o dia. E quando nós vemos aqui a hora nona, essa hora nona tem uma importância tremenda dentro da palavra de Deus. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, se você puder abrir comigo, no capítulo 29, Êxodo, capítulo 29, olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 29, versículo 39. Estou olhando aqui, não tem o versículo 39, eu falei, Jesus, eu anotei errado, estava olhando o capítulo 30. Mas Êxodo 29, versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro à tarde, ou, em algumas traduções, à tardinha. Aqui Deus está orientando ao povo que eles fizessem como um ritual contínuo e durante todos os dias eles teriam que oferecer um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde. E esse cordeiro que era oferecido à tarde era às 3 horas da tarde. Então nós olhamos e vemos que ao oferecer esse sacrifício, a palavra de Deus vai nos mostrando algumas coisas que iam ocorrendo. A palavra de Deus, se nós continuarmos lendo aí o capítulo 29, do versículo 39 em diante, nós vamos ver que quando era oferecido esse sacrifício sobre o altar, ele era diante da tenda da congregação. A tenda da congregação era onde Moisés entrava e se apresentava diante de Deus, e a glória de Deus, a presença de Deus descia para falar com Moisés e falar com o povo de Israel. E quando Deus vai dando essa instrução para apresentar esse sacrifício, a palavra de Deus vai dizer aí que a glória de Deus descia sobre a tenda da congregação, e o Senhor, pela sua glória, pela sua presença, ele iria santificar a tenda da congregação, bem como Arão, como o sacerdote, sumo sacerdote. Então, quando era apresentado aquele sacrifício, a glória de Deus descia, a presença de Deus descia, e no descer da presença do Senhor, aquele local, aquela tenda da congregação, ela era consagrada, ela era santificada para a presença de Deus. E então, Deus começava a falar a Moisés, a Arão e ao povo de Israel, a dar instruções, a dar orientações, a dar a palavra de Deus. Então nós vemos que no apresentar do sacrifício, Deus se apresentava à nação, Deus falava com o povo de Israel, porque o sacrifício aplacava a ira de Deus, o sacrifício trazia o perdão sobre os pecados da nação de Israel. Quando se apresentava esse sacrifício, ele era um sacrifício de forma
substitutiva para a nação de Israel. E mais à frente nós vamos entender por que ele era um sacrifício de identificação e de substituição. E é mais interessante ainda que quando nós olhamos na palavra de Deus, e nós vamos para o livro de 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, olha, é interessante, sempre tendo em mente, queridos, que Pedro e João subiam à hora nona, às 3 da tarde, para o templo, para orar, como era de costume. E aí a palavra de Deus diz assim, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, diz assim: quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: o Senhor, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que segundo tuas palavras fiz todas estas coisas. Essa oferta de cereais, se nós tivéssemos lido e também falado com um pouco mais de cautela, nós íamos ver que além dos animais, além do cordeiro, se oferecia os cereais também, às 3 horas da tarde. E aqui, quando o povo está corrompido, quando o povo de Israel está distante de Deus, e está seguindo a Baal, está seguindo a deuses pagãos, está vivendo na idolatria, Deus levanta Elias para trazer o povo de volta para junto dele, para realinhar a nação de Israel. E então a palavra de Deus diz que Elias vai fazer o quê? Um desafio aos profetas de Baal. E vai dizer, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar um sacrifício. E o Deus que consumir esse sacrifício com fogo, esse é verdadeiramente Deus, esse é verdadeiramente o Senhor. E então diz que os profetas de Baal, eles vão se retalhar, vão apresentar os seus sacrifícios, vão clamar a Baal, mas Baal não vai responder. Elias vai zombar, Elias vai escarnecer de Baal, vai dizer que ele estava dormindo, que talvez ele estivesse passeando, que ele precisasse ser despertado, mas a verdade é que quando chega às 3 horas da tarde, que Elias prepara o altar, faz o rego ao redor do altar, lança água naquele rego, lança muita água sobre o altar, sobre a oferta, e às 3 horas da tarde, quando ele lança a sua oração a Deus, Deus ouve a sua oração, e às 3 horas da tarde, a palavra de Deus diz que desceu fogo dos céus e consumiu a oferta, o holocausto, consumiu a água, consumiu o altar e lambeu com o fogo toda aquela água que havia sido lançada. Por quê? Deus estava respondendo a sua oração, Deus está fazendo o coração daquele povo retroceder, voltar para os seus caminhos, olhar para Ele e dizer que Ele é verdadeiramente o único Deus sobre os céus, sobre a terra, que Ele é o Deus Criador, que tem todo o poder e autoridade, e mostrando assim que Elias era um santo homem de Deus, a quem Deus ouvia as suas orações. Então, quando nós olhamos e vemos a importância da oração, a importância do sacrifício dos cordeiros e de cereais, até a vinda de Cristo Jesus, o Senhor. Então, até a hora nona se oferecia o sacrifício, na hora nona se trazia a possibilidade de Deus falar, de Deus se manifestar ao povo de Israel, se aplacava a ira de Deus, trazia o perdão do pecado, trazia a reconciliação. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 27, queridos, versículo 45. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Cristo já havia sido entregue, já havia sido interrogado por Pilatos, pelas autoridades, já havia sido açoitado,
e aí já havia sido crucificado, e a palavra de Deus diz que nesse momento, que do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face de toda a terra. E a palavra de Deus diz assim, versículo 46, por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E diz assim a palavra do Senhor, alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encharcou-a em vinagre, pondo na boca, pondo na ponta de uma vara, dava-lhe de beber. Então nós olhamos para a palavra de Deus e diz assim, que por volta das 3 horas da tarde, a hora que Deus determinou para se apresentar o cordeiro, para se apresentar a oferta, um sacrifício, para poder trazer a presença de Deus até a tenda da congregação. É a mesma hora que o Cordeiro Santo de Deus está pregado naquela cruz, no meu e no seu lugar, no lugar de toda a humanidade. Havia vertido o seu sangue inocente, e ali ele estava clamando e dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E a palavra de Deus vai nos mostrar que ali, clamando outra vez, ele vai render o seu espírito, ele vai se entregar por amor à humanidade, ele vai render como Cordeiro Santo de Deus, às 3 horas da tarde, ele vai estar se entregando, ele vai estar morrendo em nosso lugar. Por isso o sacrifício dos cordeiros lá de Êxodo, por isso que nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o Velho Testamento é sombra das coisas vindouras e apontava para o futuro, apontava para a vinda de Cristo Jesus, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado no mundo. Nós precisamos olhar para esse sacrifício e nos identificarmos com Cristo naquela cruz e compreendermos que Jesus Cristo, Ele nos substituiu. Porque quem deveria ser feito maldição é a humanidade corrompida, é a humanidade sem Deus, é a humanidade caída, é a humanidade que não tem mais relação com o seu Criador, é uma humanidade que está apartada do seu Senhor, que caiu e não tem como se reconciliar. E o único meio da reconciliação com Deus é através do sacrifício, mas agora não através do sacrifício de animais, não através do sangue do cordeiro, de cordeiros, mas agora através do sangue de Cristo Jesus, o Senhor. Através desse sangue inocente que foi vertido naquela cruz do Calvário, o homem consegue reconciliar-se com o Senhor. E é tão maravilhoso olharmos para a palavra de Deus, que quando nós olhamos para o livro de Êxodo, vemos que quando o cordeiro era oferecido, Deus descia na tenda da congregação, e ele passava a falar com Moisés e com a nação de Israel. E a partir do momento em que nós nos identificamos e compreendemos que Cristo nos substituiu naquela cruz, nós então aceitamos desse sacrifício, declaramos, cremos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós nos tornamos em templo do Espírito Santo de Deus, e Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, desce agora não numa tenda feita pelas mãos dos homens, não num templo feito pelas mãos dos homens, mas ele desce agora num templo feito pelas próprias mãos do Senhor e passa a habitar, fazer morada e falar no íntimo do coração daquele que o confessa a seu Filho amado como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, queridos. Por isso, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, e agora nós voltamos para lá, no capítulo 3, e nós olhamos e vendo que Pedro e João, eles sobem a hora nona, a hora do sacrifício, a hora em que Pedro e João foram ensinados, e como nós somos ensinados, que a hora que nós reconhecemos o sacrifício, é a hora que Deus desce para falar com aquele que o serve, para falar com os seus servos, para falar com o seu povo, porque o sacrifício já foi ofertado, já foi apresentado, como diz a palavra de Deus. E Pedro e João sobem a hora nona, queridos, a hora do sacrifício. E diz a palavra de Deus que todos os dias um homem que era coxo desde o ventre de sua mãe, era posto todos os dias diante de uma porta chamada Formosa. Interessante, parece até irônico.
uma pessoa deficiente, com debilidade, é colocado diante de uma porta que era formosa, que se chama Formosa. E é interessante que esta porta, se nós formos estudar, nós vamos ver que ela poderia ter dois destinos, ou o átrio das mulheres, ou o alpendre de Salomão. Mas a verdade é que por essa porta, os judeus, como Pedro e João, entravam para orar e buscar a face de Deus. Esse estava colocado à porta, pelo lado de fora, no átrio exterior. Ele não adentrava ao templo, ele não conseguia se achegar à presença de Deus para adorar, ele não conseguia se achegar à presença de Deus para louvar. E a palavra de Deus diz que todos os dias ele era colocado ali para pedir esmola, para receber algo que alguém pudesse dar, para receber alguma provisão para o seu sustento natural. Ele estava aquém das promessas de Deus, estava alheio às promessas de Deus. E quando ele vê Pedro e João entrando, ele vai pedir a Pedro e João uma esmola, e ele vai ficar na expectativa que ele pudesse receber de Pedro e João algo para suprir a sua necessidade, que ele pudesse comprar um alimento, uma roupa, algo parecido. Mas a verdade é que aquele homem todos os dias, ele esperava de migalhas. A verdade é que aquele homem todos os dias se colocava numa condição de humilhação, de vergonha, de desprezo, de rejeição, de indiferença. Quantas pessoas passavam por aquele homem e não olhavam para ele porque não queria dar? Quantas pessoas passavam por aquele homem, lançavam algumas moedas, alguma coisa, simplesmente para cumprir uma obrigação? Quantas pessoas passavam por aquele homem e davam como dizendo, será que ele não tem outra maneira de viver? Será que ele não tem outra forma? Será que não tem uma família? Será que não tem quem cuide desse homem? Precisa vir aqui pedir esmola? Mas a verdade é que quando ele se deparou com Pedro e João pedindo uma esmola, o seu coração estava na expectativa de algo terreno. Mas aquele que é filho de Deus não tem algo terreno para entregar para aquele que é necessitado. Aquele que é filho de Deus, aquele que congrega, aquele que serve a um Deus vivo e verdadeiro, não tem nada de terreno para ofertar àquele que está em necessidade. Mas aquele que é filho de Deus, que conhece um Deus vivo e verdadeiro, tem riquezas insondáveis para dar, tem uma riqueza incalculável para entregar àquele que é necessitado, queridos. E a palavra de Deus diz que Pedro e João vai dizer para eles, ei, olha para nós. E a palavra de Deus diz que ele olhou fixamente, que ele olhou para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. Imagina só, ele olhando para Pedro e João, talvez até mesmo com a mão estendida, o texto não diz, sou eu que estou dizendo, ele estendendo a mão para receber. E Pedro e João vai dizer o que para ele? Assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. E aqui é outro momento interessante, queridos, que eu gostaria de chamar a atenção. Não tenho prata e não tenho ouro. Se nós voltarmos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Marcos 6, Lucas 9, quando Jesus chama os discípulos e dá poder e autoridade aos seus discípulos para expulsar demônio, para curar enfermos, para ressuscitar os mortos, Jesus vai dizendo assim, olha, vocês vão de cidade em cidade, de casa em casa, vão bater as portas, a porta que se abrir, vocês vão entrar e vão dizer, a paz seja com esta casa. Se ali houver um Filho de Deus e vos receberem, a paz permanecerá naquele local, mas se não vos receberem, sacudir o pó de vossos pés, virá e ir embora, e a paz seguirá com vocês. Mas não levai nem alforge, não levai espada, não levai dinheiro, não levai 2 túnicas, tampouco 2 sandálias. Vá na dependência da minha palavra, o que Jesus estava dizendo, vá na dependência do poder, da autoridade que eu vos estou lhe dando. Aqueles homens saíram e eles voltam dizendo, mestre, eles estão, a tua palavra é pregada, o reino dos céus está próximo, e eles cumprem o comissionamento. Quando nós vamos em Lucas 10, agora já não são 12, mas são 70,
E a palavra de Deus diz que quando os 70 voltam, eles voltam alegres, saltitantes, felizes, porque eles vão dizer para Jesus assim: Jesus, até os demônios se submetem ao teu nome, à autoridade que há no teu nome, à autoridade que o Senhor nos delegou. E Jesus vai dizer o que para aqueles homens? Olha, não vos alegreis porque os demônios se lhes submetem, mas alegrai-vos primeiro, porque vossos nomes estão escritos no livro da vida, queridos. Quando nós olhamos para Pedro e João, parece que eles estão continuando o comissionamento. Eles estão ainda em Mateus 10, com a mesma palavra: não vou levar ouro, não vou levar prata, não vou levar o alforje, eu vou só na dependência do meu Senhor, eu vou somente na dependência do poder, da autoridade que o Senhor já me delegou, eu vou somente na dependência do poder, da autoridade que há no nome de Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. E ele então vai dizer assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, queridos. Olha o poder, a autoridade sobre a vida de Pedro, daquele aqui, umas semanas atrás nós ouvimos, eu preguei aqui a respeito de Pedro, de quando ele disse que com os discípulos que ele morreria, mas em seguida ele estaria negando a Cristo por 3 vezes, antes que o galo cantasse, queridos. Um homem que andou, que viu milagres, que viu sinais, maravilhas, estava negando a Cristo. Mas quando ele tem encontro com o Senhor, quando ele se arrepende, quando ele se volta para o Senhor, quando ele recebe do poder do Espírito Santo de Deus, que está no capítulo 2, versículo 8, que o Espírito Santo de Deus veio, o selo da promessa veio, Pedro já não é mais o mesmo Pedro, Pedro é um novo homem, é um homem agora transformado pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus, é um homem agora que crê, é um homem que agora que não se rende, é um homem perseverante, é um homem ousado, determinado, um homem que crê, que anda com a sua confiança sobre a palavra e a promessa do seu Cristo, do seu Senhor, amados. E quando ele vai olhar para aquele homem, ele diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aí a outra coisa interessante que eu observei na palavra de Deus, que é o primeiro milagre. No capítulo anterior nós vamos ver Pedro pregando e uma multidão aceitando Jesus. Depois do milagre, nós vamos ver Pedro pregando novamente e outra multidão aceitando Jesus. Mas aqui para uma única pessoa, um único homem, ele vai operar um milagre extraordinário. Aquele que era paralítico desde o ventre da mãe, vai ser curado, vai entrar no templo saltando e glorificando o nome do Senhor. O primeiro milagre de Pedro é fazer a transformação na vida de um homem, é tirar um homem da miséria, é dar a esperança, é dar vida, é trazer a presença de Deus para a vida de um homem. E se nós pararmos para imaginarmos um pouquinho, nos lembrarmos da palavra de Deus, quando nós voltamos nos evangelhos, no evangelho de João, capítulo 2, se eu não estiver enganado, quando Jesus vai realizar o seu primeiro milagre, ele vai transformar a água em vinho. E é interessante que o texto diz que eles pegaram 6 talhas e encheram com 2 ou 3 metretas de água. As talhas, ela era utilizada para a purificação dos judeus. E aquela água que está dentro das talhas para a purificação, ela vai ser transformada, uma transformação de dentro para fora. Esse homem, quando ele ouve, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, algo aconteceu no coração desse homem, desse paralítico, o seu coração foi transformado, o poder de Deus desceu sobre a vida daquele homem, o homem que ficava à porta do templo, ele vai adentrar ao templo, louvando, exaltando e glorificando o nome de Cristo Jesus, o Senhor, amados. O primeiro milagre após a hora da oração, após o sacrifício, após a entrega, após a santificação, após a purificação, após o caminho estar aberto, queridos. A palavra de Deus diz que quando Jesus expirou e rendeu o seu espírito, diz a palavra de Deus, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, querido, e um novo e vivo caminho foi aberto, para que possa com ousadia e
intrepidez, em sinceridade e inteireza de coração, entrar até o Santíssimo Lugar, ao Santo dos Santos, diante da presença do Deus Todo-Poderoso, e falar com o Pai, queridos, e louvar e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, queridos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Pedro, ele vai pegar da riqueza não terrena, mas da riqueza celestial. Ele vai pegar aquilo que o Senhor o conferiu, lhe deu, e ele vai entregar aquele homem, queridos. E é interessante que a palavra de Deus nos ensina que os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Essa é a autoridade entregue para a igreja, queridos. O poder que há no nome de Jesus Cristo, o poder da palavra de Deus. E quando nós olhamos aqui esta frase, em nome de Jesus, se nós formos estudar, estava estudando, pesquisando, e no original, o nome traz o caráter, a designação daquela pessoa. E é interessante que hoje pela manhã eu estava terminando de preparar, de separar alguns textos, de meditar sobre esse texto. Em seguida eu entrei lá no canal do Ministério do Pastor, estava a pregação do presbítero Júlio, e ele estava pregando sobre o quê? Acho que foi domingo ou outro domingo, não sei qual foi a escala. Ele estava só pregando sobre Emanuel, Deus conosco. Quando? Quarta-feira, falando a respeito de nome. E ali ele vai falar de Emanuel, ele vai falar de Ezequiel, ele vai falar de Daniel, queridos. Nomes que trazem em seu... trazem como conteúdo aquilo que Deus era para eles, o seu caráter, o seu poder, aquilo que representava. Da mesma forma, quando nós oramos, nós dizemos em nome de Jesus, queridos, nós precisamos ter a consciência que não é jargão, não é uma obrigação, não é simplesmente um finalizar de uma oração, mas quando nós dizemos em nome de Jesus Cristo, é trazer à nossa mente, ao nosso coração, que esse nome tem poder, que é o nome acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, que é o nome mais excelente, queridos, que nesse nome tem poder para curar, para salvar, para libertar, para transformar vidas, queridos, que nesse nome, através desse nome, queridos, que pode se operar sinais, maravilhas e prodígios, amados. Quando nós oramos, então citamos, declaramos em nome de Jesus. Não podemos ser negligentes, inconsequentes, queridos, e simplesmente dizer em nome de Jesus. Não, queridos. Temos a convicção que quando nós estamos declarando em nome de Jesus Cristo, nós temos a fé suficiente para crer que o poder que está naquele nome, ele vai operar através daquela oração. Oh, aleluia, queridos. Elias, ele vai orar como? Senhor, ouve, responde, mostra que eu sou teu servo. E quando nós oramos, Senhor, ouve a nossa oração, responde, mostra que nós somos teus servos, que nós temos um Deus vivo e verdadeiro, e que nesse nome é poder. Senhor, responde, em nome de Jesus, Deus vai responder. Porque tudo que pedires em meu nome, diz o Senhor Jesus Cristo, crendo no poder que é nesse nome, Ele responderá, Ele trará a existência, Ele realizará, porque o poder está no nome de Jesus. O poder não está em Pedro, o poder não está em nós, o poder está no nome de Cristo Jesus. O poder do sangue para salvar, para perdoar, o poder para transformar está no nome de Jesus Cristo, amados. O poder está na palavra de Deus, queridos, é ela. Todo o universo é sustentado pela palavra do seu poder, diz a palavra do Senhor, queridos. O poder está no Senhor, o Senhor, a quem nós conhecemos como El Shaddai, o Todo-Poderoso, queridos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e sabemos que o Senhor é a nossa justiça e passamos por situações de injustiça, nós temos que tão somente clamar a Deus, confiar e crer, porque Ele fará justiça, amados. Quando passamos por lutas e por enfermidades, nós conhecemos um Deus que se chama como?
Jeová Rafá, o Senhor é a nossa cura, queridos, aleluia. Jesus Cristo, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz é a paz com Deus. O sacrifício que nos dá a oportunidade de chegarmos à presença de Deus, de falarmos com Deus e de recebermos da presença de Deus sobre nós, já foi realizado, já foi executado, já está consumado a obra necessária para que nós pudéssemos viver na presença do Todo-Poderoso, queridos. Por isso Pedro e João diz: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada dessa terra, eu não tenho riqueza dessa terra, mas eu tenho uma riqueza no céu. Eu tenho o poder do nome de Jesus escrito nas tábuas do meu coração, eu tenho o poder do Espírito Santo de Deus, eu tenho um Deus todo-poderoso sobre a minha vida, aquele Deus que se assenta num alto sublime trono, que ouve a minha oração e que responde a minha oração. É isso que eu tenho, e o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem é transformado, e ele vai entrar no templo louvando e glorificando ao nome do Senhor Deus de Israel, amados, aleluia. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus a quem nós conhecemos, amados. Esse é o Deus que deposita em mim, em você, a sua palavra e do seu Espírito Santo, para que nós andemos em ousadia e intrepidez, amado, crendo que Ele vai fazer, crendo que Ele vai operar, crendo que Ele vai realizar, queridos, porque Ele é fiel. Ele não diz que não se omitirá nenhuma acentuação da sua palavra, mas que ela se cumprirá na sua totalidade. Qual a promessa de Deus que Ele deixou de cumprir desde Gênesis até Apocalipse, as que estão para se cumprir? Qual a promessa de Deus? Quando Deus lhe prometeu alguma coisa e Deus deixou de lhe cumprir? Há mais de 20 anos atrás, Deus um dia me prometeu que Ele supriria todas as minhas necessidades, que Ele sustentaria a minha casa. Querido, e nesses quase 30 anos de conversão, Deus nunca permitiu faltar nada dentro da minha casa, queridos. E eu posso declarar, assim como Davi declarou no Salmo 37, 25: fui moço, agora sou velho, contudo nunca vi o justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Não teve um só dia que Deus não proveu dentro da minha casa. Não teve um só dia que Deus não colocou o alimento. Quando precisou de leite, Deus colocou de leite. Quando precisou de dinheiro, Deus colocou dinheiro na porta da minha casa através de servos do Senhor. Porque Ele é fiel à palavra, queridos. Quando Deus profere uma palavra na minha, na tua direção, creia. Descanse no Senhor, espere nele, confia nele, porque Ele realizará a seu tempo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele não tardará, mas Ele realizará a sua obra a seu tempo, queridos, porque Ele é fiel, Ele é Senhor. Se nós formos fiel, Ele é fiel. Se nós formos infiéis a Ele, Ele permanece fiel. Ele é fiel à sua palavra. E quando nós nos voltamos para Ele, Ele está lá no seu local de fidelidade para cumprir a sua palavra sobre nossas vidas. O que Deus prometeu para você, querido? O que Deus te garantiu? O que Deus tem te declarado nesses dias? É cura? É libertação? É presença do Espírito Santo de Deus? É transformação de dentro para fora? É isso? Deus tem, Deus faz, Deus opera, porque Deus é fiel. Porque no nome de Cristo Jesus, o Senhor, há poder para curar, há poder para transformar, há poder para mudar as situações, amados. Porque Deus, Ele é fiel. Malaquias capítulo 3 ele diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. A palavra de Deus diz que no Senhor não há mudança, tampouco sombra de variação. Ele não oscila de humor. Hoje Ele está alegre, vou abençoar. À noite já não estou tão alegre.
não vou abençoar, vou castigar. Não, Ele não muda. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua aliança que Ele tem com o seu povo e com a sua igreja, porque o Senhor é fiel. Amém, amados? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Grupo de louvor, Júnior, Cleibson, Paulinho. Aleluia. Todos nós aqui já nos identificamos e compreendemos que Cristo nos substituiu da cruz do Calvário. Amém. Todos nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. Amém, amados. É motivo de júbilo? É motivo de alegria saber que o teu nome está escrito num livro que ninguém vai apagar? Ninguém tem o poder para retirar o seu nome? É motivo de alegria saber que sobre a minha e sobre a tua vida há a marca do sangue do Cordeiro, ao qual ninguém pode retirar. Oh, aleluia! E a marca do sangue é tão impressionante, queridos, que quando o povo estava no Egito, diz que houve escuridade sobre toda a terra do Egito, mas nas casas aonde os umbrais da porta estavam marcados com o sangue do Cordeiro, somente nessas casas havia luz. Enquanto em todo o Egito havia trevas, mas naquela casa onde havia a marca do sangue, havia a luz do Senhor, porque o Filho de Deus não anda em trevas. Os filhos de Deus andam na luz do Senhor, na proteção do Senhor. Os filhos de Deus andam na presença do Deus Todo-Poderoso, na presença daquele que criou os céus e a terra, na presença daquele que antes mesmo de nós pedirmos, de liberarmos a nossa palavra em petição a Deus, Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Aleluia, aleluia. Esse é o Deus que se faz aqui nesse local, queridos. Feche teus olhos, vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Oh, aleluia. Diz que quando Pedro e João, na hora nona, levou a sua oração a Deus, o céu estava aberto e o Senhor Deus ouviu a sua oração. O céu está aberto nessa noite para mim e para a tua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor está nesse local, e há um nome que é acima de todo nome, ao qual eu e você, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós temos o direito, a possibilidade, o privilégio, a responsabilidade de usar desse nome em autoridade e em poder nessa noite, meu querido, porque agora que nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus, Ele desce através do seu Espírito sobre cada um de nós, adentrando e ouvindo as nossas orações, recebendo de nós aquilo que está no altar, nesse altar que foi levantado para esse Cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus, meu amado. Oh, querido, olha para o céu, olha para o Senhor, perceba, compreenda que Deus está junto de ti. A palavra do Senhor está junto de ti e na tua boca. Basta confessares, basta creres, e o Senhor, Ele ouvirá, Ele responderá com fogo, com poder, com glória. O que precisa nessa noite é cura. Levanta a tua voz, clama ao Senhor que é cura, clama ao Senhor que é transformação, clama ao Senhor que você precisa é de paz. Ele é o príncipe da paz. Oh, aleluia. Ore carabasuri andere manai, ore narasere mandai, ore candere manai. É de direção, é de instrução. Ele é um maravilhoso conselheiro. Oh, peça a Deus e Ele te dará direção, Ele te dará instrução. Recandarabasuri derecumanai. É em nome de Jesus, querido. É nesse nome que é acima de todo nome.
Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós levantamos a nossa oração, Senhor, ó Pai. Nós apresentamos, Senhor, ó Deus, aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, Senhor, aquilo que nós desejamos, Pai. A cura, Senhor, libertação, transformação, Senhor, ó Pai amado. Senhor, ó Deus querido, olha, Senhor, ó Deus querido, para o nosso interior. Muitas vezes esperamos do homem, esperamos da pessoa, Senhor, assim como aquele paralítico esperava, Senhor, ó Deus querido, assim como aquele paralítico, Senhor, se humilhava. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos humilhados, Senhor, esperando que homens façam algo por nós, mas os homens, Senhor Deus, são incapazes, são, Senhor Deus, limitados, Senhor, são tão imperfeitos como nós, Senhor, mas nós cremos num Deus, Senhor, que é perfeito, que é santo, que é poderoso, que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, e é a esse Deus que a quem nós recorremos nessa noite, é a esse Deus que nós levantamos a nossa oração, declarando que só o Senhor pode responder a nossa oração, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Oh, aleluia, que o Senhor pode e vai operar sinais, maravilhas, prodígios, que o Senhor vai atender a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oreramassore candalabassore anderemanas, orerabassone malaia comanás. Oh Santo, Santo de Israel, sopra teu vento, ó doce Espírito Santo. O Senhor é instruidor, o Senhor é aquele que nos auxilia, nos instrui, nos ensina a orar. Ó doce Espírito Santo de Deus, enche-nos, Senhor, até transbordar da tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai tocando em cada vida, Pai, em cada templo, Senhor, e vai respondendo, Senhor, com fogo, Pai, com fogo dos mais altos céus, Senhor, com fogo do Teu Espírito Santo, Pai, sobre cada vida nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, opera, Pai, opera, Senhor, sobre cada um, Pai. Tu conheces anseio, desejo, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, desses que pedem, Pai, pelo ente querido, deste que pede pelo cônjuge, Senhor. Oh Senhor, Tu sabes deste que pede para o cônjuge, Senhor. Levanta ele, põe ele de pé, Senhor. Alcança-o, Senhor. Oh, visita, Senhor, recandaremanai comanás, Senhor. Ouve esta oração, Pai, deste que pede, Pai, desta tua serva, Pai, que clama, Senhor, nesta hora, Senhor, oh Deus querido. Oh, Senhor, ouve, Senhor, o clamor deste coração, Pai. Oh, meu Pai, responde com sinais, maravilhas, prodígios, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, o poder está no Teu nome, Senhor, o poder está, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Oh Pai, Tu deste palavra, Senhor, o Senhor deste palavra à Tua serva, Senhor. O Senhor não é homem para mentir, e tampouco homem para se arrepender, Senhor, mas o Senhor é um Deus que cumpre a Tua palavra, a Tua promessa, Senhor Deus, pois é tempo de cumprir a Tua palavra, Pai. É tempo, Senhor Deus, de alcançar, de tocar, de transformar, Senhor Deus querido, de fazer tudo novo, Senhor, ó Pai querido, de restaurar esta aliança, Senhor, ó Pai, oh meu Pai querido, de renovar, ó Pai, essa comunhão, Senhor, ó Pai querido, oh Deus, é tempo, Pai. Oh Senhor, é tempo do Senhor agir, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Sela, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, sobre cada vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus. Oh Pai, que no decorrer desses dias, Senhor, ó Pai, oh Senhor, a Tua igreja possa testemunhar e testificar, Pai, do Teu milagre, Pai.
e tudo que o Senhor está operando e realizando, Pai, através do poder da Tua palavra e do nome de Jesus Cristo, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amados, aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus. Passa a palavra ao pastor Valdecir.